Olá, meu nome é Fábio Delia e esse é o Inglesofia. E hoje eu quero falar sobre um assunto que faz os estudantes acharem que o inglês é todo ao contrário. E isto não é verdade. O inglês não é todo ao contrário. O que acontece é que tem algumas situações que fazem com que as pessoas pensem que a língua inteira é ao contrário. E quais são essas duas situações? Primeiro, são as perguntas, né? Que toda pergunta eu vou ter que fazer uma inversão. Como a gente já viu ali em situações simples com o verbo to be, no vídeo do verbo to be, né? Que a gente fala assim, the girl is intelligent. Aí a gente vai fazer a pergunta, eu inverto a ordem e falo, is the girl intelligent? E aí fica assim. Mas isso vai acontecer com todas as perguntas, então acontece toda hora. E outra coisa que acontece toda hora são adjetivos. Essa é a segunda situação. Porque os adjetivos em português funcionam de um jeito e do inglês é ao contrário. Não é difícil, é só fazer assim, é só fazer ao contrário. Mas isso dá um nó na cabeça da gente. Não assim para estudar da forma simples assim que a gente vai fazendo agora, sabe? Tipo, é só falar assim, assim. Mas quando você está falando ou quando você está lendo, então requer treino, requer você estudar bastante isso. Estudar além, não estudar fazendo tipo, é assim, assim. Isso é fácil, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver só um pouquinho como funciona para vocês começarem os seus estudos. Então, sem muita conversinha, direto ao assunto. Adjetivos e possessivos, porque os possessivos em inglês são também adjetivos, beleza? Então, a gente tem aqui os possessivos. Bom, bora lá. Se eu falo em português uma casa pequena, né? Eu estou falando do tamanho da casa, eu estou descrevendo a casa. Então, meu substantivo é a casa e a qualidade está vindo depois. Se eu for falar do céu azul, eu estou falando do céu. Opa, já é direto para o inglês. Eu estou falando do céu. E o azul está me descrevendo o céu. Então, se eu estou falando do céu e o azul me descreve o céu, no português vem assim. Mas no inglês é ao contrário. Então, se eu for falar da casa pequena, eu estou falando da casa e o pequeno tem que vir antes. Small house, porque eu estou falando da casa e o small descreve a casa. Se eu estiver falando do céu azul, eu vou falar do céu. E se eu estou descrevendo o céu, a descrição vem antes. Então vai ser blue sky. E é dessa forma que funciona adjetivos em inglês. É papum, é ao contrário. Não tem muito o que entender por quê. É assim, tá? Agora, a dificuldade não é sacar que é assim. A dificuldade é conseguir usar assim. Bom, os possessivos também são assim, né? Meu carro, my car. Beleza, igual. Seu cachorro, your dog. Beleza? Igual. Mas e se eu for falar a irmã dele? Adjetivos nunca vêm depois do substantivo. Então eu não vou poder falar assim. Eu vou ter que jogar esse dele para antes. Eu vou ter que falar his sister. Vai ter que ser assim. Então você percebe que em muitas situações vai ser totalmente ao contrário, mas tem algumas, né? O meu cachorro vai ser igual. Então não se confundam com isso. Não deixa isso criar. Ai, mas eu não tô. Não. É sempre, sempre. O adjetivo sempre vem antes no inglês. Não importa se for um possessivo, não importa se for uma cor, ou um tamanho, ou uma qualidade, ou uma quantidade. É sempre antes, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos treinar um pouquinho disso daí. Antes de tudo, eu quero escrever aqui a tabuada dos possessivos, né? Dos adjetivos possessivos. É tabuada, hein, pessoal? É memorização. Então é I, my, you, your, she, her, he, his, it, its. O plural de I, we, our. You,
your, é igual ao singular. E they, their. Estes são os possessive adjectives. Memoriza. Então, se você for falar a nossa casa, você vai usar our house. Se você for falar o barco deles, vai ser their boat, tá? São os possessivos. Tem que memorizar, beleza, pessoal? Bom, vamos fazer alguns exemplozinhos com esse conteúdo de agora. E aí o estudo vocês vão ter que seguir aí, porque não dá para memorizar isso e achar que resolveu, tá? Tem que ficar repetindo. Então vamos falar assim, a casa pequena está à venda. Então eu vou falar, estou falando da casa pequena. Então se eu estou falando da casa, o pequeno vem onde? Vem antes, porque tudo que descreve vem antes. Então eu vou falar, the small house is for sale. Tá? Então, small está descrevendo a casa, vem antes, tá? Eu posso falar assim, o cachorro grande é meu. Posso falar, o cachorro grande. Eu estou falando do cachorro ou do grande? Estou falando do cachorro. Então, grande descreve o cachorro, vem antes. The big dog is mine. Ó, pessoal, esse mine aqui, esse mine é diferente do my, mas a gente vai ver isso em outra aula, tá? Não esquenta a cabeça. Isso aqui é outro assunto. Bom, vamos fazer uma frase com os possessivos, né? Se eu falar assim, o irmão dela está nos Estados Unidos. Então eu estou falando do irmão ou estou falando dela? Quem está nos Estados Unidos? É o irmão. Então dela me descreve o irmão de uma forma. Eu sei de quem é o irmão, né? Então vem antes. Então eu vou falar her brother is in the US. Tá? Então o her, nesse caso, está me descrevendo o irmão. Bom, basicamente é assim que funcionam os adjetivos. Tem aí uma certa ordem, né, quando você tem mais de um adjetivo, né? Então, tipo, tem quantidade, cor, qualidade, tem uma ordem aí. Mas, por enquanto, a gente não precisa sacar essa ordem exata ainda, sabe? Por enquanto, a gente precisa treinar frases dessa forma. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Olhem em volta de você e falem assim, a camiseta verde está suja. Então, aí eu pego aqui e falo assim, the green shirt is dirty. Pronto. Aqui estou falando da camiseta e estou falando que ela é verde. Ah, mas tem uma situação que muitos alunos e alunas me perguntam, que é o seguinte. Se eu falar assim, ó, the sky is blue. Olha lá, o adjetivo tá depois do substantivo. Negativo, pessoal. Por que não é isso? Porque aqui no meio eu tenho um verbo, tá? Então, aqui eu não estou falando o céu azul. Eu estou falando o céu é azul. Então, quando é assim, aí é uma frase, né, meu? Eu não estou pegando o substantivo e descrevendo ele direto, né? Eu não estou falando the red microphone. Eu não estou falando the round light. Eu não estou falando the tall building. Eu estou falando que o prédio é alto. The building is tall. Então, ó, tem uma diferença entre eu falar assim, the tall building is cool. E eu falar the building is tall. Tem gente que fala que tall só pode usar com pessoa, tem que falar high. Mas tudo bem, aqui vamos deixar assim. The tall building is cool, the building is tall. Aqui eu estou descrevendo o prédio e aqui está numa oração que tem um verbo entre eles. Tá? Então, não se confundam com essa situação. E
O importante é lembrar. Qual é a regra? Não vamos lembrar de regra, de gramática, nada. Lembra disso aqui. Blue car. É a regra blue car. O que significa a regra blue car? O que descreve vem antes. Não precisa ser blue car, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem. Mas tenta lembrar de uma coisa assim como a regra. Para você não esquecer a ordem, tá? Porque a ordem é essa. E aí a gente vai ver que funciona assim com vários outros tipos de palavras que modificam e descrevem substantivos. Não só com adjetivos, porque às vezes você tem um substantivo descrevendo substantivo. Do exemplo de bolo de chocolate. Então eu estou falando do bolo ou estou falando do chocolate? Eu estou falando do bolo. Mas então, o que chocolate está fazendo? Está me descrevendo o bolo. Então vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Só que eu não quero falar de noun modifiers nessa aula. Então aqui a gente para por aqui. Ó, aqui tem uma lista de substantivos que vocês podem dar uma olhada. Aí seria legal treinar algumas frases, pegar alguns desses daqui, coloca no GPT, ver se está certo, tá? E porque é importante estudar. E aqui tem um textozinho sobre os adjetivos possessivos. Então, deem uma lida nisso daí e pratiquem também, ok? Bom, o inglês não é todo ao contrário. Os adjetivos são grande parte nesse pensamento equivocado. Beleza? Estudem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!